Pessoal, muito boa noite. Quinta-feira, dia 9 de maio. Nós já tínhamos agendado a live de hoje com o objetivo de trazer aqui mais uma vez a reitora da Universidade do Brasil, a reitora Bárbara Costa, que se prontificou e abriu um pouco da sua agenda aí para falar sobre o processo da Universidade do Brasil. É a segunda vez que a reitora está aqui junto conosco numa live, esteve junto conosco no processo passado, que daria entrada em 24.1, e agora está com a gente para falar um pouco da Universidade do Brasil, para falar sobre o processo seletivo, sobre todas as possibilidades e principalmente sanar as dúvidas sobre o processo seletivo de transferência. A gente sabe que cada processo seletivo de cada instituição tem um perfil, tem a sua história, tem a sua dinâmica, então a gente sempre tem que estudar bem o processo seletivo, conhecer bem a instituição, e ninguém melhor para representar tanto o processo seletivo quanto também a instituição, quanto a reitora da instituição, quanto a reitora da Universidade do Brasil. Então a gente está aguardando, ela vai solicitar a participação. Daniel está aqui comigo, no momento que ela solicitar, o Daniel me avisa para que a gente comece a nossa live. O edital da Universidade do Brasil, ele tem as inscrições até o dia 6 de junho, certo? E a prova vai acontecer dia 9 de junho. Tem vagas para portabilidade de diploma e tem vagas para transferência externa, que contempla alunos do exterior. Nós temos aí 75 vagas para o 7º período e temos 30 vagas para o 5º período. A prova ela vai ser presencial, obviamente no dia 9 de junho, e vai ser cobrado conteúdo médico, vai ser cobrado conteúdo do ciclo básico, vai ser cobrado conteúdo do ciclo clínico e também humanidades. São 3 questões só de humanidades, são 12 questões relacionadas ao ciclo básico e são 15 questões relacionadas ao ciclo clínico. Então, uma prova puramente de conteúdo médico. Então, é um processo seletivo bem interessante, contempla alunos do exterior, é um processo seletivo onde o aluno ele vai passar um semestre fazendo adaptação das disciplinas que ele não cursou no exterior, ou seja, ou na sua faculdade de origem no Brasil. São disciplinas principalmente relacionadas ao SUS, tá? Então, a Bárbara Costa entrou agora conosco. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo bem e vocês? Tudo bem, tudo em paz. Muito obrigado mais uma vez por estar junto conosco aqui nessa live para falar um pouquinho do edital que chama muita atenção, do edital que há muitos anos o foco, principalmente de muitos alunos que estudam no exterior. E, como a gente conversou anteriormente, né, em off, o nosso objetivo principal é sanar as dúvidas sobre o edital, sanar as dúvidas sobre a instituição, para que os alunos eles possam fazer essa escolha, né, sobre a faculdade. E cada dia que passa, o interesse ele tem aumentado mais em relação à Universidade do Brasil, pela organização do processo, tem conversado muito com os objetivos dos alunos. Tá bom, Bárbara? Perfeito. Não, muito obrigada pelo espaço, né, Gustavo? Eu acho que a Universidade do Brasil tem ganhado muita maturidade nos seus processos seletivos como um todo, mas principalmente movidos pelos transferência externa, que a gente sabe que é o nosso edital mais complexo e que nos exige entender muito o lado do candidato, ainda quando ele nem é aluno nosso. Então, a gente tem feito esse esforço continuamente já há pelo menos 3 anos. Então, realmente, ele tem amadurecido a cada etapa, e, claro, ouvindo muito também, até as oportunidades aqui que surgem, pautas, surgem dúvidas, e que são enriquecedoras para o processo em si e principalmente a própria orientação de vocês, né? O curso MEX tem sido um grande parceiro e respeito e muito trabalho que vocês fazem. É muito importante, não só a parte de nivelamento ou também a preparação para esse candidato. A gente percebe que vem um aluno diferenciado, né? Ele Que bom, vem mais bem preparado, com menos dúvidas, né? que Então, bom. sempre porque a gente sabe da angústia, e toda a ansiedade que carrega um aluno, principalmente do curso de medicina, e a gente está aqui para sempre tentar minimizar essa ansiedade, tentar passar muita segurança, muita tranquilidade. E claro, onde que a gente talvez não tenha entendido a dificuldade, ouvir para propor mudança, ouvir para tentar propor alguma alteração, a gente está sempre disponível a isto. Então, eu queria Perfeito. agradecer essa grande parceria que a gente tem. Não, eu agradeço
também, agradeço a disponibilidade, sei que o seu tempo tem uma complexidade grande na sua agenda e a gente agradece sempre muito pronta, sempre muito solícita em nos atender e a gente está sempre à disposição. E o nosso objetivo é esse mesmo, o nosso objetivo é transformar a ideia em relação ao processo de transferência como uma via não só uma via radial em relação ao ingresso na faculdade, mas entender que é realmente uma via possível, que você pode mudar de faculdade, você pode voltar para o país onde você deseja se formar, pode se formar numa faculdade com uma metodologia que você tenha interesse, uma faculdade que você se identifique mais. Então, a transferência hoje, nosso objetivo é trazer mais essa alternativa para o estudante conseguir. A gente tenta fazer isso, a gente fica feliz de levar, né, para as instituições alunos mais amadurecidos em relação ao processo de ingresso, de transferência, entender um pouquinho mais sobre convalidação, ter as expectativas cabíveis em relação ao processo de transferência, estar preparado para fazer uma prova e fazer jus àquela aprovação. Então, a gente fica feliz com essa parceria e a gente fica bastante grato. Bárbara, se apresenta para a gente, por gentileza, tem muita gente nova, o fluxo aqui no Instagram é muito grande, a gente muda de público de uma forma extremamente dinâmica, né? O Instagram funciona de forma muito dinâmica, então as pessoas que estavam provavelmente na live passada já estão na Universidade do Brasil, já concluíram seu processo de transferência, assim como também talvez mudaram de rumo, ou enfim. Então nós temos sempre pessoas novas aqui no nosso Instagram. Apresenta um pouquinho você, a Universidade do Brasil, para a gente iniciar as perguntas. Perfeito. Bom, eu sou a Bárbara, sou reitora da universidade há pouco mais de um ano já, mas estou na universidade do início da pandemia. Eu tô... Cortou um pouquinho? Cortou muito rapidamente, mas já está ok. Eu tinha dado uma ligação só por isso. E não, sem problemas. E eu estou na universidade desde 2020. Primeiro assumi o papel ali de diretora administrativa, né, no momento bem específico, né, do mundial, né, um mês exatamente antes do início da pandemia. Então, com isso a gente conseguiu organizar muito para tentar padronizar sempre o nosso processo, por isso que eu até falei do processo seletivo, é algo que eu acompanho exclusivamente pessoalmente, né? Eu falo que a jornada até ele ser de aluno, antes de ser aluno, né, que é o momento de ser candidato, enquanto ele é aluno e após formado, que é o nosso egresso, que agora é o nosso grande desafio, né, desse ano. A gente está agora coletando os dados do nosso egresso. Então, esse que é um papel de universidade, né? Não é só realmente promover um curso, vender um curso e apenas isso, né? Transcende momentos pós-formado, antes de formar, para a gente conhecer mais o nosso perfil e trabalhar melhor o nosso ensino, né? Essa que é a função. Então, eu estou na Universidade do Brasil já desde esse momento e assumi a reitoria em abril do ano passado. Então, de lá para cá, mergulhei um pouco mais nas questões mais acadêmicas, antes ficava mais me baseava mais no administrativo, mas agora acumulo as duas. E é justamente o grande desafio de unir o acadêmico com o administrativo. Eu costumo usar muito o exemplo que é a velha briga entre arquiteto e engenheiro. Então, é um pouco isso, e a gente tem feito esforços nas nossas equipes, que antes eram parte muito acadêmica ou parte muito financeira ou administrativa, as coisas têm que andar de forma contínua, né, em par e passo. Então, a gente tem acompanhado uma evolução de dentro para fora da universidade, de fora para dentro, e feliz que realmente a gente está chamando atenção também para o público de outras IES. Eu fico feliz também com as IES provenientes, né, alunos que buscam também a transferência interna, provenientes de IES brasileiras também, majoritariamente são alunos que vêm de IES exterior, e a Universidade do Brasil é a instituição que mais recebe alunos do exterior para o curso de medicina aqui no Brasil. Então, a gente tem muita expertise, muita experiência com relação a isso, e a gente tem acompanhado sempre de perto. Assim. A gente vê isso no edital, né? O edital da Universidade do Brasil, no início da nossa conversa, falou da maturidade que a instituição ela tem adquirido em relação ao processo de transferência, e isso é algo que a gente acompanha, e é patente realmente as mudanças no edital, para que esse edital ele consiga se adaptar às dificuldades, principalmente do estudante de medicina do exterior. É claro que o estudante de medicina do Brasil também se beneficia dessas mudanças,
mas principalmente em relação à parte documental, principalmente em relação à parte de adaptação de disciplinas. Então, a gente tem realmente observado que a instituição ela tem se adaptado, até porque a percepção do candidato em relação, na verdade, a percepção, né, do aluno vai começar enquanto candidato ainda. Então, isso tem trazido realmente uma boa impressão, porque tem trazido conforto, tem trazido alternativas, tem trazido flexibilidade para que o estudante de medicina do exterior, ele que enfrenta muitas dificuldades relacionadas à parte burocrática, de forma que às vezes a própria instituição de origem do estudante ela tem uma morosidade às vezes até parece intencional, né, em relação para tentar reter esse aluno. Então a faculdade se adaptando, a Universidade do Brasil se adaptando a ter uma forma mais confortável, mais flexível, com a parte documental mais estendida, menos complexo, para que o aluno ele não precise parar os seus estudos, né? Ele continue estudando, vai organizando sua documentação, até que chega um determinado momento onde ele vai fazer a sua convalidação, né? E saber o período básico que ele vai entrar. Então, eu achei isso muito bacana no edital. Eu acho que isso assim, é inteligente, abre possibilidade de ter mais alunos tentando o processo seletivo, mais alunos efetivando a sua matrícula, e conseguindo adaptar, né, sua realidade de vida do exterior, sua realidade financeira, porque ele vai gastar com o processo seletivo, ele vai gastar com a sua vinda para o Brasil, e ele tem um tempo para solicitar os documentos da faculdade, que também são dispendiosos, fazer a tradução. Então, eu achei bem interessante. É algo que há um tempo atrás era uma realidade distante, né? Era impossível a gente imaginar uma faculdade permitindo que o aluno entregasse a documentação posteriormente, 6 meses depois do processo. E hoje isso é uma realidade e isso é muito bacana mesmo, sabe? Isso é muito bacana, isso abre realmente um leque de possibilidades para o aluno do exterior em relação à sua organização, né, Bárbara? Então, assim, o edital está muito bacana mesmo, isso não estou falando porque você está aqui comigo, né? É, o edital realmente ele tá muito bacana porque o foco principal é o aluno do exterior. Até então, né? Tem alunos de instituições brasileiras também transferindo para a Universidade do Brasil. Nós temos alunos aqui no MEDS que são alunos de instituições brasileiras que têm como a Universidade do Brasil como objetivo agora, no dia 9 de junho também, no processo seletivo. Mas o aluno do exterior ele é muito beneficiado por essa modalidade de organização que vocês desenvolveram nesse edital. Perfeito. Então, acho bacana. Então, a gente tem algumas alterações que eu digo no ponto de vista de facilitar também esse momento de inscrição, para a gente já poder entrar no detalhe e até realmente é um próprio feedback de vocês, né? Então, nesse momento de inscrição. E, enfim, então a gente A vai gente poder sempre discutir tenta, bastante. e a gente sempre tenta essa proximidade com a gestão, mas é claro que não é fácil, é uma exceção a gente ter uma reitora, já tivemos alguns, mas é raro, não é comum a gente ter no nosso espaço aqui uma pessoa assim, na ponta ali, decisória em relação às questões da universidade, a gente tem hoje o privilégio de ter, e o objetivo principal é sanar as dúvidas, né, Bárbara, em relação ao processo seletivo. E as perguntas são muitas. Claro. Cada aluno ele tem a sua demanda e eu acho que as dúvidas estão muito bem elaboradas, são dúvidas interessantes. Elas sempre vão pender para as questões financeiras, para as questões de convalidação, que é aquilo que realmente muda a vida do aluno, muda a vida do candidato, é aquilo que vai fazer ele decidir entre fazer ou não o processo seletivo. E posso Claro. começar as dúvidas? Você Por deseja favor. falar mais alguma coisa sobre a instituição? Aqui o espaço é seu, tá? Não, O espaço é seu, nossa conversa eu é acho sempre que muito livre. Sim. porque para mim é tão já comum isso falar, mas é bom frisar que a Universidade do Brasil é uma instituição que tem mais de 50 anos de existência e o curso de medicina está com seus 22 anos de autorização. Então é um curso de antigo, com muita experiência, enfim, e que já tem mais de 2 mil médicos formados. Então isso é um numeral realmente alto. Então a gente tem, para quem não nos conhece ainda, está conhecendo nesse momento, é importante demonstrar isso, que a gente tem bastante experiência e busca sempre evoluir, não ficar estagnado no tempo. Perfeito, Bárbara. Então, gente, a gente está falando de um edital da Universidade do Brasil, um edital que contempla alunos do exterior, também portadores de diploma, então um edital extremamente democrático, com um bom número de vagas, uma instituição que já tem tradição de ter 22 anos de existência, com mais de 2 mil alunos formados, então acho que é uma instituição sempre para você que está no exterior, está no Brasil e deseja uma transferência, avaliar, tá? Porque é uma instituição que tem uma organização e tem um processo seletivo bem ajustado. Bárbara, então a primeira pergunta não poderia ser diferente. Qual o valor da mensalidade atual
quais as variações relacionadas à mensalidade? Essa é uma pergunta frequente no nosso direct. Porque a Universidade Brasileira tem um mínimo de crédito, né, a ser feito, então existe uma mensalidade mínima e se soma também as matérias que o aluno talvez tenha que fazer. Fala um pouquinho para a gente sobre a mensalidade, sobre o custo da Universidade do Brasil e as variáveis em relação a esse custo. Perfeito. Bom, tanto os ingressantes quanto os ingressantes por meio de vestibular, né, que estão entrando agora no primeiro semestre, quanto esse processo digital de transferência externa, a gente tem um valor mínimo, né, que é o piso que a gente chama, que a gente, como trabalha com o sistema de crédito por disciplina, portanto, quanto mais crédito, quanto mais disciplinas você escolher, ou a disciplina ser maior em carga horária, tem disciplinas pequenas, disciplinas muito grandes, então, a depender do que foi escolhido pelo próprio aluno no momento dele de matrícula orientada, ele paga a mais ou a menos por isso, né? Mas a gente tem essa limitação desse piso de 520 horas no semestre. Então, isso por volta, né? Excetuando a parte da matrícula, que é um valor de matrícula igual para todos os cursos, para todos os semestres do curso de medicina, assim como também para os outros cursos também é o mesmo valor de matrícula para todos os semestres, né, para a gente trabalhar sempre com isonomia entre os semestres. A gente tem, então, o valor de mensalidade, 7.956 como nosso valor mínimo, né, que a gente tem ali embutido já nisso o valor de antecipação do mês, né, que é o pagamento até o quinto dia útil, a gente tem 15% de desconto no valor líquido da mensalidade. Já está incluído no 7.956, exatamente. Então, 7.956 é o aluno escolhendo 520 horas e pagando até o quinto dia útil, ou seja, usufruindo desses 15%, ele tem condições de pagar R$ 7.956 como máximo, certo? Exato. E esse é o valor da mensalidade, da parcela mensal dele. O valor da matrícula, que é uma vez só a cada semestre, o valor bruto, né, da matrícula é de R$ 12.000, mas a gente tem o desconto para esse processo seletivo e também para os nossos alunos de 20%, né, sobre o valor, estão caindo para R$ 9.600 o valor de matrícula e, na sequência, 520 horas escolhidas no semestre, 7.956 como nosso valor mínimo no curso. Perfeito. Já vou repassando para você, porque eu imagino que as dúvidas que eu estou tendo, os alunos provavelmente vão nos enviar também. Então, existe uma taxa de matrícula. São 12 parcelas anuais, mais 2 taxas de matrícula, são 6 parcelas semestrais. Isso foi uma dúvida também no último processo seletivo, né? Para mim, até fiquei surpresa, porque as pessoas acham que é matrícula mais 6 meses. Não, é matrícula mais 5 meses. Perfeito. Todos existe, então, os semestres, exatamente. Só existe uma diferença no valor da primeira parcela de cada semestre. É isso. Exato. A parcela de cada semestre ela tem um valor de 9.000 e pouco, considerando os 20% de desconto embutidos. Perfeito. Exatamente, porque é um contrato semestral, né? É uma prestação de serviço de um semestre, e que ele, claro, pode optar por pagar ele em 5 parcelas, então ele tem a matrícula, né, digamos assim, como entrada, e as 5 parcelas mensais, mas ele pode também querer quitar o semestre numa única parcela, e isso é possível, então a gente também tem um outro desconto de mais 5% de desconto para quem tem preferência por quitar. Então, tem uns 15%, outros 5% acrescidos para quem faz a antecipação do semestre como um todo. Então, é como um plano de pagamento. Então, a matrícula e as outras 5 parcelas mensais. Entendido. E, Bárbara, a qualquer transição semestral, o aluno, talvez por uma dificuldade familiar, financeira, ele pode optar em qualquer transição semestral, considerando do primeiro para o segundo, até o 11º para o 12º, ele pode optar por cursar essa carga horária mínima de 520 horas? Ou no internato não é possível, ou não é possível, ele tem que cumprir toda a carga, porque se ele for cursar 520 horas todo o semestre, ele não vai se formar em 6 anos, né? Exato. Ele vai acabar adiando um pouco a formação dele. Você tem esse crédito mínimo, é uma grade assim, aberta, né? Assim, grade aberta. Você escolhe as matérias que você vai fazer, desde que você tenha um mínimo de 520 horas. Ele pode fazer essa opção a qualquer tempo? Ele pode a cada 6 meses, né? Então, no momento de renovação contratual, ele faz o processo de escolha dessas disciplinas, que cada disciplina tem seus créditos e tem uma somatória no final. E ele é um processo totalmente online, como o financiamento, que a gente tem aquela aba de simulação,
no cantinho da tela, que no momento que ele inclui uma disciplina, ela sobe no quadro de horários, aquela coisa bem de segunda a sábado, né? Incluindo ali, é bem visualmente fácil assim de interpretar, e no momento que ele inclui, recalcula o valor da entrada, né, que é a matrícula e outras 5 parcelas, né? Então, e aí naquele momento ele exclui para até saber quanto custa colocar aquela disciplina, se planejar, enfim, os alunos eles já se organizam por vários semestres. Isso é muito interessante para justamente não né, deixar tão tardia assim a formação do curso, mas tem alunos que preferem não se formar em 6 anos, alunos que preferem se formar em 9 anos, tem alunos, o máximo que a gente já viu até hoje foram 12 anos, por questões financeiras, né? Então, no momento do internato, hoje não tem como realmente a gente conseguir fazer essa grade com carga horária menor do que a do internato de fato. Então, a gente tem estudado isso no futuro, porque a gente fez uma matriz nova agora em 2024, mas a gente só vai sentir ela no internato daqui 4 anos. Então, esse é o processo. Você não troca uma matriz assim do dia para a noite, você cria-se ela, e a cada semestre ela vai ganhando um semestre a mais, né? E você vai desmamando daquela matriz curricular anterior, né? Ela deixa de ser uma matriz vigente, está numa matriz que está indo para ficar extinta, né? Então, nesse momento, a fase do internato tem uma carga horária já fechada, né, para se fazer esses 2 anos de internato. Então, é uma questão, mas enquanto no primeiro ou oitavo, a gente entende que 520 hoje dentro do nosso, mesmo com as matrizes anteriores que estão chegando ao fim, que elas existem, estão em funcionamento, mas estão já encerrando, elas têm esse numeral de 520 entre o primeiro e o oitavo, que não vai deixar tão longa assim não vai atrasar tanto a formação desse candidato, mas é algo que é flexível, né? Acaba sendo mais flexível, né? Porque a gente, principalmente depois de acompanhar proximamente assim, os alunos, em 6 anos da nossa vida pode acontecer de tudo. Então, a gente vê assim, momentos que precisa parar o estudo, parar mesmo, né? Abandonar, se reorganizar na vida por questões pessoais, familiares, questões financeiras, e depois reingressar. Então, a gente procura manter próximo para entender nesse momento do aluno. Perfeito, é opcional, né? Claro, é opcional. Isso. E, Bárbara, em média, o aluno cursando o semestre cheio, né? Que seria todas as disciplinas organizadas naquele semestre, todas as disciplinas sugeridas, que fazem parte da matriz naquele determinado semestre. A mensalidade, ela gira em torno de quanto? Considerando aí do primeiro ao 12º, claro, não vamos citar todos os períodos, mas em média quanto que essa mensalidade, considerando os 15% de desconto pagando até o quinto dia útil, né? Ela não foge muito dos 7.950, ela fica entre, com os descontos, tudo 8.400, 8.500. Eu lembro disso por conta da matriz 24, que é a nossa matriz mais recente, que no primeiro ao quarto semestre são 520 horas, né? E aí do quinto semestre até o oitavo são 600 horas, em média. Isso curricular. Isso curricular, isso é o aluno regular, né? Só para ter uma ideia da média em si. E aí a gente tem um momento do internato que são 800 horas os 4 semestres, que é uma questão de valores mínimos de DCN, de curso de medicina, enfim, também não pode extrapolar a carga horária semanal de estágio também. Então até o oitavo período, a mensalidade fica abaixo hoje, né, dos R$9.000. Exato, exatamente. Excelente. O aluno pode puxar matérias, Bárbara? Um aluno que está, por exemplo, no sexto, ele pode puxar matérias do sétimo, pagando mais, claro, né? Porque ele vai fazer mais matérias no semestre. Essa é a única questão que a gente a gente tem a grade aberta, ele pode puxar tudo que é adaptação para trás, né? Tudo que é adaptação, até também, se for o caso, eventuais dependências. Então, ele está naquele semestre, está no sexto, ele puxa o sexto até o primeiro semestre, está no sétimo até o primeiro semestre. Fazer o máximo de matérias no determinado semestre, desde que ele consiga se organizar e ser produtivo, né, para que ele possa adquirir proficiência nessas matérias, ele pode fazer todas as matérias no determinado semestre, a grade aberta, lembrando, né, gente, da mesma forma que existe o benefício de reduzir o valor, existe também
o ônus de aumentar o valor, se você quer ter o benefício de fazer mais matérias ao mesmo tempo, né? Tem que a gente tenta encaixar sempre no bolso e também na disponibilidade, porque também tem a questão até do acadêmico. Tem alunos que falam, bom, eu não consigo fazer mais do que 2 disciplinas de morfofisiologia no mesmo semestre. Eu acho que ter mais do que isso num semestre, do que 2 disso, vai me atrapalhar no todo. Então, é saber medir um pouco o seu próprio limite, né? Poder se organizar conforme isso. E também é sempre importante esse aluno, cada semestre, já se planejar para o próximo. Né? Hoje em dia, a gente tenta não mudar tanto a mudança dos dias, das disciplinas, dos horários. Enfim, eu acabo pondo... Os professores que pedem, né, para fazer o texto, não, o aluno já está condicionado, ele já sabe que tais disciplinas acontecem naquele momento, então a gente sabe que como eles fazem esses planos a médio e longo prazo, a gente já tenta manter o mais próximo para evitar qualquer tipo de momento ali. Sim, perfeito. Eu acho que a gente conversou bastante sobre a parte financeira, eu acho que ficou bem, e a gente iniciou, né, logo com esse assunto na live. Essa live vai ficar gravada, gente, há de eterno, a gente não vai tirar essa live, a gente não vai fazer essa questão da escassez. Eu acho que é uma live extremamente construtiva para todo mundo que tem interesse em transferir, então essa live vai ficar gravada, e a gente já falou bastante sobre a questão financeira, que é a questão que sempre que gera mais dúvidas. O reajuste de mensalidade é algo natural, né, Bárbara? Ele está relacionado ao IPCA, é isso? É o IPC da educação. Então, é IPC da educação, exato. IPC educação, perfeito. Então, obviamente, vai ter realmente sempre algum reajuste, mas a gente vê que é um valor de mensalidade que a gente estava conversando aqui no semestre passado e ela se mantém praticamente inalterada no semestre atual. Então, se houve algum aumento, ele foi bem baixo, né? Recordo que o valor era 7 mil e poucos reais e agora a gente está no valor de 7.956 para 520 horas do primeiro ao quarto período, do sexto ao oitavo período 600 horas, então aumenta um pouquinho, mas abaixo de 9 mil reais. A mensalidade aumentando um pouco mais. O internato, isso é natural, isso acontece em todas as instituições, a gente sempre fala aqui. O internato, se a gente for dividir o curso de medicina aí em 4 quartos, né? O internato, ele realmente... Na verdade, o internato, na verdade, 3/3, né? O internato, ele é o terço mais pesado do curso de medicina, ele é o terço do curso de medicina com a maior carga horária, obviamente. Isso tem um ônus, você tem mais professores, você tem uma maior carga horária, você tem mais vínculos com instituições de apoio, obviamente, mais gastos. Então, é totalmente natural que o internato, até mesmo nas instituições do exterior, a parcela da mensalidade ela é mais cara no internato. Exato. Isso é natural. Não, eu acho muito importante vocês frisarem isso, porque o aluno entende exatamente o oposto. Ele entende que no momento do internato, mas eu não estou consumindo lá dentro, eu custo menos. Assim, não é totalmente o oposto. Quando você está em casa, custa menos, justamente. Quando está fora de casa, você tem uma série principalmente contrapartidas, porque todos esses estágios são feitos pelo SUS, a gente tem leis estaduais, leis federais, e a gente tem a questão de contrapartida. Então, são contrapartidas semestrais com o governo estadual, com o governo municipal, com o próprio município também, que está em funcionamento o campo de estágio, e que a gente tem que fazer essas contrapartidas, enfim. E começar, né, Bárbara, pela mão de obra. Né? A mão de obra é extremamente especializada, são médicos. Exatamente. É o próprio futuro dele, né? Ele tem que garantir que ele está fazendo hoje um investimento para, claro, também ser bem remunerado, quem sabe um dia nossos alunos serem docentes, que é uma coisa que a gente precisa estimular. A gente precisa estimular, sem dúvidas, na comunidade médica. Justamente. O médico, a hora do médico, ela é superior, né? E principalmente do especialista. Então, esse médico ele estará à disposição de uma turma. Então, isso onera ainda mais o valor do internato. Isso é básico em todas as instituições. Sim. Bárbara, pergunta extremamente recorrente aqui também, dado o número de pessoas interessadas, são muitas. Como que está a questão relacionada ao FIES? Outro dia, eu acompanho seu Instagram, eu vi que você estava no Ministério da Educação. Você comentou sobre o FIES lá com o ministro, eu vi que você estava lá bem próxima, né? Eu estava ali com o ministro, claro que ali não vou puxar um processo e realmente dar falar sobre isso, mas é claro, você está numa aproximação com o Ministério da Educação. Se for possível, né? Sim, são umas IES. A Universidade do Brasil já está apta, já está liberada ao FIES há 2 anos praticamente. Né? E a gente tem já hoje 5 decisões judiciais garantindo isso e exigindo do MEC
a nossa habilitação. Só que o MEC vem descumprindo uma série de sequências de decisões judiciais. Como eles estão descumprindo de outros IES, como vocês estão acompanhando de outros assuntos. Isso eu tenho falado muito para os alunos, é difícil até compreender como é que não tem, como é que acontece esse descumprimento. Então, é algo que essa aproximação justamente amigável com o Ministério é tentar explicar, né, da situação da própria decisão, porque isso pode ter um ônus muito ruim para o próprio Ministério. Com certeza. E nos cargos de chefia do Ministério, exato. Então, a gente sabe que hoje a gente tem essas 5 decisões, a gente tem atualmente multas que já estão a nível bilionário já sobre a União, e não é nosso intuito ficar onerando a União com relação a gente só quer realmente que seja posto o nosso direito, né, a gente poder ser habilitado ao FIES. Então, hoje a gente está caminhando para a 6ª decisão judicial, porque já desse 1 ano e meio infelizmente, de judicialização, porque o nosso intuito sempre foi fazer de forma administrativa esse approach. E claro, um pouco antes do novo governo, teve o próprio MEC estava muito desorganizado. Antes do ministro Camilo, teve 5 trocas de ministro da Educação durante o governo do Bolsonaro. Então, isso não é que só troca o ministro, troca toda a equipe. Então, troca toda a pasta das séries, troca a pasta troca a FNDE, troca absolutamente todas as pontas, né? Sem conotação política, né? Você começa sempre do zero, a mesma conversa, e isso vai gastando nosso tempo, gastando tempo do aluno, enfim, gastando... Toda mudança de gestão é muito ruim, a não ser que a gestão realmente seja extremamente predatória para o objetivo da instituição, mas toda mudança de gestão, ela vai gerar um novo recomeço, né? Porque muda a gestão, não muda só a figura do ministro, vai mudar todo o staff dele, e vai mudar todo o ritmo, todo o fluxo, toda a linha de trabalho muda, né? E Bárbara, isso está travado do ponto de vista burocrático, então, aí, vocês estão utilizando para agilizar o processo do FIES, tem ideia de quantas vagas vocês vão ter e quando o FIES tem possibilidade? Eu sei que é uma questão de judicialização, é muito difícil a gente prever, tudo muda o tempo inteiro, entra outras ações, enfim, outras questões se tornam mais morosas, mas tem ideia de quando é possível que o FIES ele seja retomado e quantas vagas provavelmente elas vão ser autorizadas? Porque acho que até posso explicar, porque isso está em vias de realmente acontecer, Gustavo, porque a gente percebeu que no início a gente começou administrativamente a requerer nosso direito, e não funcionava. E a gente detesta ter que fazer as coisas judicialmente, porque acaba criando mais ranço dentro é ruim demais. realmente do departamento, né? É ruim. E aí a gente percebeu que no momento que a gente fazia tinha decisão judicial, jogava-se a batata quente para outra secretaria, jogava para outra. Hoje foi numa sequência que voltou para o ponto de origem, que foi o FNDE, que foi o nosso questionamento inicial. Então, a gente intui que não tem mais para onde correr sobre a desculpa, sobre a não habilitação, né? Que mesmo as respostas não foram técnicas, assim, não foram corretas tecnicamente. Então, é isso que a gente está, sempre de forma muito técnica, a orientar também o próprio Ministério, porque tem um ano aí de gestão. Então, agora a gente intui que não tem mais para onde correr, a gente acredita que vai aparecer logo mais. Mas a questão das vagas não é discricionário da universidade em si, né? O governo federal dispõe de uma verba, né, de um orçamento, e ele distribui a todos aqueles habilitados aquela verba. E claro, você coloca seus valores de mensalidade, seu valor de matrícula, eles fazem um cálculo e chega a um quantitativo de vagas, né, disponíveis. E claro, não exatamente as porcentagens dentro ali, que isso depende da própria análise do aluno, né, do perfil dele. Isso já é realmente uma análise que é financeira da parte da própria Caixa Econômica Federal, que não compete a nós. Então, é sobre isso que eles dispõem. Mas o nosso intuito é, pelo menos, a gente manter o nosso numeral que a gente sempre teve do FIES. A gente tem 123 vagas disponíveis hoje do FIES e que a gente quer manter. Boa parte deles já estão chegando aí na reta final de formação do curso, então eu acredito que a gente deve ter algo em torno de 80 a 100 vagas, quando a gente puder ofertar. Quem sabe, claro, limitado um pouco ao orçamento da União. Então, se às vezes o orçamento está baixo, é baixo para todo mundo. Perfeito.
Essas 123 vagas, elas seriam distribuídas como um todo para o corpo docente do primeiro até o último período, é isso? Sim, Então, a universidade pode ter 123 vagas vigentes, exato. 123 Ao beneficiários longo do cursando. curso. Perfeito, Exato. A gente pode ter até mais, mas isso realmente depende do próprio orçamento. perfeito. A gente estaria falando aí em torno de 10, 12 vagas por semestre, 10 a 12 Sim. beneficiados por turma. Mas Perfeito, independe de estar, você pode concentrar 100 vagas num único semestre, não é um problema, é no curso todo. Não tem, perfeito. às vezes, não tem A dúvida distinção. é que eu realmente não sabia dessa organização. E, Bárbara, os financiamentos. Quais os financiamentos que a UB trabalha? Financiamento que está ali dentro da UB, que está sempre com você, aquele financiamento que vocês têm mais habitualidade em trabalhar? Sim, hoje, Quais os... sem dúvidas, hoje o Santander é o que a gente mais recebe o- os alunos interessados, porque a gente recebe uma carta, né? Sim, sim. E que eles precisam confirmar se o aluno está matriculado, enfim. Ele não pode ter dívida pretérita com a gente, para também pedir ele não pode ter dívida para poder pedir um crédito. Então, é isso que o banco exige. Então, eles têm essa carta inicial conosco, a gente já recebeu também pedidos em menor volume do Bradesco e da Lume. Não, Então, são os três que realmente têm aparecido, mas a gente também tentou contato com a própria Pravaler. Infelizmente, eles não seguiram porque eles assinam, no caso deles, assinam um convênio com a IES. E eu tenho feito mensalmente mensagens para o representante ali da Pravaler, porque eu sei que é um pedido dos próprios alunos com vamos relação a ele. até a gente já entrou em contato com a Pravaler, uma parceria, mas também Para teve valer dificuldade. é o Banco Itaú, né? Então, Isso, a eles gente queriam. tem enorme dificuldade no Itaú. Isso, Também tenho tentado me aproximar da própria diretoria para a gente tentar viabilizar isso, a sim, oferta. perfeito. Bárbara, financiamentos próprios. A instituição ela pensa em ter. Hoje existe algumas instituições que elas acabam trabalhando também como instituições bancárias. Existe essa possibilidade? Qual o pensamento em relação a isso? A gente, para oferecer financiamento, a gente precisa ser uma credora, então a gente precisa ter licenças para isso, né? A instituição precisa ser um banco, não é o nosso caso. Apesar de ser uma grande vontade, tem uma série de normativas Sim, sim. muito rígidas para isso. Mas a gente tem buscado outras alternativas para também diferenciar um pouco. Inclusive, tem uma reunião amanhã, já num grande banco, e quem sabe a gente poder desenvolver algo até antes de entrar na graduação, né? Pensar, acho que o brasileiro precisa começar a pensar com planejamento. Com certeza. Precisa, eu acho que veio num bom momento ali o intuito até do ministro Camilo sobre o pé de meia, que é talvez um dos maiores programas assim, de quase uma poupança enquanto ele está no ensino médio, mas que ele pode, quem sabe, utilizar isso como um crédito futuro numa instituição privada, né, em caso ele não passe numa instituição pública. Então, quem sabe é uma alternativa aí, mas a gente vê que talvez uma preocupação de quando aquele aluno conclui o ensino médio, ele ter algo na mão, assim, um valor para poder investir nele mesmo, investir na carreira profissional, se ele vai usar para outras questões, quem sabe. Então, eu vi aí com bons olhos que o brasileiro precisa mudar esse costume, porque o americano, antes mesmo de nascer o filho, já tem poupança da faculdade do filho. Então, não fica discutindo sobre débito ou parcelamento, a gente discute as coisas anteriores, antecipadas, com descontos, enfim. Eu acho que é mudar um pouco a mentalidade, né? É Sim, difícil, total. mas a gente tem No tentado. Brasil, a gente está engateando, né? Nos Estados Unidos, 60% das pessoas têm uma carteira de ações, né? Pensando na Sim, sim. aposentadoria. No Então é um Brasil, pouco disso que a gente tem a gente tem trabalhado aqui 3,5%. para começar a construir, que depois vai ser benefício para todas as IES, não só para a Universidade do Com Brasil. certeza. E a educação financeira é muito importante, principalmente para o médico, né? Porque o médico ele sai ganhando muito bem e, de forma geral, uma profissão que ainda paga um ticket médio elevado em relação às outras profissões base, né? As outras graduações, o médico, mais do que ninguém, precisa ter uma educação financeira, porque ele pode usufruir, né, de uma educação financeira. Sim, a gente Que está inserindo isso um pouco mais na nossa matriz curricular é também, muito a interessante, questão de gestão. empreendedorismo. Eu estou em contato com o pessoal até do Sebrae, que eu gostaria que eles entrassem um Legal. pouco nas nossas disciplinas do curso, porque é importante. No dia seguinte ele vai ser uma ME, vai ser alguma, ele vai ser um empresário. E ele tem que gerir a carreira própria. Sim, Então, ele precisa estar minimamente
né, pronto para isso. E eu tenho amigos, né, da minha idade, ou até mais velhos, são médicos, eu vejo grande dificuldade em entender a questão administrativa, questões contratuais, é uma dificuldade grande na área. Entender, e hoje não tem jeito, né? O médico hoje, mais do que nunca, ele tem que se entender como um vendedor, né? Sim. Não assim, muita gente entende a palavra vendedor. Eu sou vendedor aqui no Médici, né? Eu coordeno a equipe aqui de vendas do Médici. Às vezes existe uma vulgarização muito grande da palavra vendedor, mas a gente está se vendendo o tempo inteiro. E o médico, ele precisa entender que o produto que ele vende, obviamente, ele é cercado de uma nobreza muito grande, de um cuidado muito grande, de questões éticas que são intransponíveis, mas ele precisa apresentar o trabalho dele de uma forma adequada no que o mercado solicita hoje, mercado digital, um mercado completamente diferente quando a medicina evoluiu no Brasil desde a década de 50 e 60. Tudo mudou. E é interessante saber que a faculdade, o Sebrae nos ajudou muito aqui no Médici. Sebrae, gente, tem um serviço gratuito, assim como o CDL também, a Bárbara com certeza conhece tudo isso. Então, assim, sempre existem encontros, tem muita coisa gratuita, né, hoje, e a gente, às vezes, por ter interesse em outras questões, a gente não se vincula. Mas que bom que a faculdade, ela está colocando isso na grade, está trazendo para os alunos essa realidade, para que eles possam sair para o mercado de trabalho de uma forma mais organizada, né, uma forma mais planejada, como você disse, de uma forma também com uma forma mais midiática, né? Não precisa ser Instagram, mas pode ser Google, pode ser network. É super interessante mesmo a faculdade ter esse intuito. Porque o sucesso dele é o nosso sucesso. Então, a gente busca pensar no dia seguinte, né? Peguei o diploma na mão e agora? Então, é uma questão de tentar deixar já encaminhado, né? É interessante. Justo, e é algo que eu falo até mesmo com alunos da Universidade do Brasil, com candidatos, que a questão do internato, né? Sem querer antecipar, eu estou até olhando aqui a pergunta do internato, porque eu falei, será que eu já falo disso agora? Mas o internato da Universidade do Brasil é feito em outras cidades próximas. Também. Certo? Também. Fernandópolis e outras também, exato. Eu estudei em Belo Horizonte, fiz medicina em Belo Horizonte, eu fiz internato no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Minas Gerais é grande pra caramba, né? E fiz lá, isso é natural. E eu acho isso tão interessante que depois que eu me formei, eu recebi proposta de trabalho desses locais que eu trabalhei no internato rural. E eu acho que quanto mais cidades o aluno trabalha, maior a realidade que ele vai conhecer, né? A diversidade que ele vai enfrentar e também o network que ele vai estabelecer. Ninguém vai sair da faculdade trabalhando no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital das Clínicas. A gente vai começar trabalhando normalmente em centros de saúde, em clínicas menores. E esse network, ele vem muito forte no internato. Eu acho isso muito interessante na Universidade do Brasil, ter um número maior de cidades, para que o aluno ele tenha essa oportunidade, inclusive, desse network, né? Para ele dar o start aí na carreira dele. Isso é bem importante, né? Exatamente. Eu acho que a questão é a questão da prática mesmo, a qualidade da prática. Não adianta eu, de uma cidade de Fernandópolis, de 70 mil habitantes, colocar 200 alunos de internato e vai precarizar na própria aprendizado, né, desse momento que é o mais importante do curso, de se preparar para o mercado e, enfim, concretizar todo o conhecimento e aprendizado desde os outros 8 semestres para trás. Né? Então, a gente faz isso em pequenos grupos dispostos. Hoje a gente tem 9 cidades no nosso internato, todos no estado de São Paulo, essa é uma obrigatoriedade. Então, aí tem um aluno que ele vai pelo perfil. Tem a questão também dele, às vezes, escolher pelo bolso, como uma cidade tem um custo de vida também baixo, como Fernandópolis, ou tem questão de próprio desafio pessoal também. Não quer uma cidade muito grande, tem um pouco de medo. E como a gente tem o nosso internato em São Paulo, que é, na verdade, no ABC, que é em Diadema, enfim, então ali na região também de São Paulo, na Zona Oeste, Zona Norte. Então, tem gente que não está pronto para essa realidade. Então, é um nível de estresse. A cidade é uma cidade também que a gente tem que tomar cuidado, assim, que é uma cidade que tem violência, alto índice de violência, mas tem gente que quer isso, quer esse desafio, quer estar próximo de médicos, porque já está pensando nessa questão do network, pensando em como se inserir nesse mercado de trabalho da capital mesmo, mas a nossa grande maioria dos alunos, eles gostam muito do interior de São Paulo. Então, a gente tem um perfil de aluno regionalista, que é o que o Brasil precisa, né? Regionalizar, principalmente em pequenas cidades. Então, a gente tem o nosso campus de Descalvado, a gente tem um internato lá. Os alunos todos gostam muito daquela localidade, e é uma cidade depois boa para se morar, para se trabalhar.
o perfil ali salarial, inclusive, do médico é bem alto, então é um atrativo, né? Eles já estão ali pensando ou numa residência ou ali em se manter ali, ficar como um médico da rede pública, daquela cidade. E eu ainda gostaria, nossa ideia do egresso é poder depois mostrar em números, mas eu intuo aí que os 50% acabam se fixando na própria região que fizeram o internato. É muito interessante essa. Eu vejo ali que quem fez o internato ali em Votorantim acabou ficando naquele eixo ali de Votorantim, Sorocaba, um pouquinho mais pro alto ali próximo de Itu e até perto de Campinas. Então fica nesse Jundiaí, né? Então é interessante a gente ver como é o comportamento e faz todo sentido ele já se preocupar com Com isso. certeza. E, Bárbara, vamos aproveitar, a gente falando de internato, falar de internato. O aluno ele escolhe a cidade para que ele vai, é sorteio. Se todos os alunos escolherem uma mesma cidade, obviamente isso não é viável. Como que funciona essa seleção para o internato? Todos os semestres, né, a gente tem nossos parceiros do internato e a gente mede esse número de alunos que estão na cidade, a capacidade daquele campo de internato receber mais alunos e quantos. Então a gente conversa sempre com os gestores todos os semestres para falar, olha, aqui cabe X alunos, a gente pode repetir a mesma quantidade, como foi, como não foi, porque às vezes as cidades vivem momentos distintos, ainda mais esse ano que é um ano de eleição de prefeitura, né? Então é um momento que tem muita mudança na gestão e que a gente, enfim, tá estabilizado nos nossos locais de internato e a gente faz o quê? A gente dispõe do numeral de vagas, a gente já sabe o numeral que maioria do quantitativo que nós temos de alunos que ingressarão no semestre, todo semestre. Então a gente tem uma média, né, de 200 a 230 alunos que acabam ingressando todos os semestres para o internato. Então a gente dispõe pelo menos 250, 280 vagas, ou até 300, se for o caso, de vagas em várias regiões, várias cidades, para poder ter uma maior liberdade de escolha, né? E o que a gente faz? A gente tem o teste de progresso, que tem tanto o teste do consórcio caipira, como tem o nacional. Então, a gente faz todos os nossos alunos participarem, independente do semestre, e essa nota dele vai vindo acumulativa. E ele usa a melhor nota dele como classificação na escolha. Então, a gente faz uma classificação, claro, quanto maior a nota dele ali no teste de progresso, ele é o primeiro da turma, segundo, terceiro, a escolher o campo. Então, assim, se tem 40 vagas no local que todo mundo gostaria de ficar, são para os 40 melhores. A não ser que algum daqueles 40 está buscando outro local e vai liberando as vagas sucessivamente. Existe alguma flexibilidade para, por exemplo, uma mãe, um pai, uma pessoa que tem alguma questão, alguma restrição de saúde? Existe alguma questão Em questão de saúde, sim. A gente já teve aluno que precisa fazer hemodiálise, então nas cidades que ele precisava ir seria que tivesse a estrutura para ele poder manter o tratamento. A gente já teve várias situações também, marido e mulher. É muito interessante, né? A gente vê que no caso, quando é o casal, a mulher tem a melhor nota, normalmente. Ela que acaba puxando o homem. Eu achei muito interessante essa. Muda de vocês. 70% dos alunos do MED são mulheres. Sim. 70% dos nossos seguidores, 75% são mulheres. O mundo é de vocês. Se pegar lá na minha turma, a saúde é um diferencial. Todas as áreas. Hoje a gente tem mais juízas, mais delegadas, mais médicas. As primeiras a colocar suas residências, na maioria das vezes são mulheres. Minhas chefes todas são mulheres. Então, assim, o mundo é de vocês mesmo. Não estou falando isso para fazer nada pra fazer média, não, mas é verdade. Isso é nato, né? As mulheres sempre emprestam caderno, né? Sempre. Nunca vi um homem emprestar um caderno, né? Para alguém estudar para a prova antes. É sempre o caderno de uma menina. É verdade, é verdade. Perfeito, Bárbara. Descendo aqui, assim, eu estou aqui com as perguntas todas, a gente está acabando condensando nas suas respostas muito completas, mais de uma pergunta. Então, assim, a gente vai chegar agora no processo seletivo, tá? Propriamente dito. Bárbara, uma questão que os alunos trazem com muita frequência, porque às vezes tem um aluno agora, que está no segundo período, e ele não quer transferir agora. Ele quer transferir lá no quinto período. E ele já está vendo a Universidade do Brasil como uma opção. Ou às vezes quer transferir no sexto período. Então, uma pergunta que eles fazem para a gente frequentemente, talvez tenha uma pergunta dessa todos os dias no nosso direct. O processo seletivo da Universidade do Brasil de transferência, ele veio para ficar? O aluno pode entender que se a instituição ela tiver vagas disponíveis, ela vai organizar o processo dessa forma, presencial, semestral,
que o aluno ele gosta do processo seletivo prioritariamente por prova. O aluno ele se sente confortável, ele sente que ele está investindo no processo seletivo onde ele vai ter retorno. Como que está a organização? Tem algum guinda assim, em relação a isso? O que vocês vão fazer? É isso mesmo, ele vem justamente com prova, também acho que é uma forma mais democrática e também a prova presencial, porque a gente consegue evitar qualquer tipo de fraude, né, durante o momento de ser uma prova online. Se eu soubesse quantas pessoas são criativas durante o momento de prova online, então nenhuma IES poderia fazer um negócio desse, porque se fosse algo fácil de se controlar, o EAD nem precisaria de polo EAD no Brasil inteiro, né? Então, não é algo simples, então por isso que as nossas provas sempre serão presenciais e no caso de transferência externa, a gente faz com o conteúdo da prova sendo específico do curso de medicina, que é sobre isso, né? E isso ajuda na própria classificação do aluno sobre os conhecimentos gerais em medicina, que independente do semestre que ele está, é sobre o conhecimento geral em medicina. Se a gente vê que a classificação ali né, destoa um pouco do semestre na IES que ele estava anteriormente, é o momento que ele vai ter para nivelar e enquadrar conosco também. Porque o nosso intuito não é que ele faça o mais rápido possível, mas sim que ele seja um bom médico. Então, enfim, essa aqui é a nossa intenção. Então, o processo seletivo veio para ficar, o aluno pode enxergar em cada semestre, uma oportunidade de ir para a Universidade do Brasil por transferência. Essa é a organização nesse momento. Sim, perfeito. Muito bom. E é uma prova única, né? A prova vai acontecer dia 9 de junho, né, Bárbara? As inscrições vão até dia 6 de junho. Uma prova única, independente do período o qual o aluno está, na sua origem, ele vai fazer uma prova única, correto? Sim. Em relação às vagas para o 5º e para o 7º período. Perfeito. Exatamente. Até a gente tomou cuidado, como a gente sabe que majoritariamente os alunos que estão interessados nesse processo seletivo são de IES do exterior, sobretudo Paraguai e depois Argentina, a gente tomou cuidado de escolher uma data que obviamente não coincidia com outras IES e também que não afetasse o calendário de provas deles. Então eu sei que o calendário de provas da Argentina é logo depois e o calendário do Paraguai um pouquinho depois ainda até julho. Então é um momento ali que a gente encontrou e sem feriado, enfim, sem muitas viagens. Então, dia 9 foi um dia que a gente achou interessante. Perfeito, Bárbara. Bárbara, o aluno que está no 11º período, ele pode fazer o processo? Sim, pode fazer o processo. Está no 10º, ele vai entrar no 7º, que é o período máximo, Exato, né? Mas ele pode, quer dizer, ele pode entrar no 7º, né, gente? A gente tem que sempre, a faculdade ela vai convalidar dentro das questões que ela tem em relação à paridade curricular. Então, o aluno, ele está no 11º, 12º, ele tem possibilidade de entrar desde que ele entenda que o período máximo que ele vai entrar é o 7º. As vagas são para o 5º e para o 7º, Bárbara. Se tiver um aluno do 2º período, ele pode prestar, a instituição tem essa liberdade de realocá-lo? Sim, é ótimo a gente falar sobre isso, porque teve alunos que eram do 3º e participaram do anterior, claro, foi matriculado no 5º semestre, como o edital propunha, e o aluno depois requereu, falou assim, olha, mas eu sei que eu estou no 5º, mas eu gostaria de ficar no 3º. É possível? Então a gente checa se tem o numeral de vagas disponíveis para aquele semestre, e claro que ele justifica, né, o porquê daquele semestre, e a gente faz a alocação. Mas é claro que a gente precisa concluir o período de matrículas e rematrículas, então fica um pouco mais já no início das aulas mesmo no semestre. Mas o aluno que está no 3º período, ele pode fazer o processo seletivo? Pode, sem dúvida alguma. E a gente teve surpresas boas de alunos que estavam no 4º e passou, pelo nível de classificação, foi para o 7º, mas pediu, não, eu gostaria de ficar no 5º. É uma questão que ele pode se organizar, o importante é ele não formar com menos da integralização mínima do curso, que são 6 anos. É interessante, né? Porque o pessoal pode pensar, poxa, eu estou no 4º, vou tentar para ir para a Universidade do Brasil para o 7º e eu vou formar em 5 anos. Não é assim. Não é assim. Ele vai passar um período de adaptação, ele tem um tanto de matéria para fazer, do 5º, do 6º, ele vai formar no mesmo tempo que ele formaria, né? Então é importante salientar isso, né, Bárbara? Porque o pessoal está no 2º período, vou para o 7º. É questão de regulação do próprio MEC. Ele tem que integralizar no mínimo 6 anos em medicina. Não importa se é medicina conosco ou se é medicina contra IES, mas aí você faz a contagem dos semestres do currículo daquela. Chegou, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que o edital, eu acho que foi o ponto mais interessante aqui,
do edital, na minha opinião, da mudança, que é a questão documental. A Universidade do Brasil, nesse momento, para quem vai fazer inscrição até o dia 6, ela está solicitando só documentos pessoais, certo, Bárbara? que a Só gente está documentos de cunho pessoal, é isso? nesse momento de formulário de inscrição, ele vem no formulário, ele preenche com os dados pessoais dele e alguns dados acadêmicos também, até para a gente se preparar para as perguntas, como é o processo seletivo é presencial, eu juntamente com a equipe, toda a pró-reitoria, a reitoria e direção do campus, a gente também ali junto com a coordenação do curso, junto com o pessoal da análise curricular, a gente tira as dúvidas. Então a gente vai se preparando antes, ele tem ali já um questionário de onde ele, qual IES, qual o semestre que ele tá atualmente, a gente já começa a entender um pouquinho o perfil desse aluno, e também ele só faz, na verdade, esse preenchimento, a gente tem que separar bem as etapas, né? Essa etapa é a etapa de inscrição, que é antes da prova. Então, ele vai lá, ele faz a inscrição, paga a inscrição e está apto para a prova. No dia da prova, ele traz o documento dele pessoal, para garantir que aquela inscrição é ele mesmo. Então, é documento pessoal, assim, pode ser o RG ou a CNH nesse caso, para fazer a prova. Realizou a prova, começa a etapa do quê? Da matrícula, né? Tem a classificação, tem os convocados, e aí no momento da matrícula, o que a gente pede? A gente pede os documentos pessoais, justamente para a questão contratual, e a gente pede também, mas é um momento que já é aluno, né? Ele pagou a matrícula, ele já se tornou aluno, a gente pede os documentos, ele sobe tudo também 100% online na plataforma, no portal do aluno dele, depois que ele recebe, assim que ele terminou o processo, fez a prova, ele foi convocado, ele vai ter liberado o boleto dele de matrícula, pagou-se o boleto, ele vai receber o RA no próprio e-mail, né, que é o registro do aluno. Vai entrar no nosso portal do aluno, vai vai fazer o upload dos documentos pessoais e principalmente o acadêmico, que eu digo na parte do ensino médio. E claro, se ele já tiver tudo pronto, principalmente de IES, transferência interna, que a gente sabe que é um grande desafio isso, se ele já tiver tudo pronto, dentro das conformidades que a gente pede, de tradução juramentada, apostilamento de AIA, né, então ele pode já submeter, não online, mas entregando diretamente no campus essa documentação original, juntamente com uma cópia, a gente armazena a cópia e devolve o original para ele, né, naquele mesmo momento, com o protocolo. Olha isso, gente. Vocês vão entregar uma cópia autenticada e vão receber o original. Isso é uma dúvida, assim, recorrente. Ah, a faculdade fica com o meu documento original? Não, a Universidade do Brasil não fica com o seu documento original. Exato. Eles fazem a conferência, a cópia, a documentação, você recebe sua documentação original, eles ficam com a cópia. Bárbara, eu acho que tem alguns ganchos interessantes da sua fala. Então, o aluno, ele vai ter, na verdade, no edital, ele vai ter até dezembro de 2024 para entregar toda a documentação relacionada à parte acadêmica. Ele vai entregar histórico, programas analíticos, declaração de autorização e reconhecimento, atestado de matrícula. Isso ele vai entregar até dezembro. Ele pode entregar até dezembro, certo? Apostilado e traduzido, como tudo deve ser. Né? A gente separar um pouco as etapas, né? Porque isso, por que ele vai ter essa conferência desse documento? Para duas questões, né? Claro, de certa forma, complementar o que faltou para concretizar o ato de transferência externa, né? Então ele saiu de uma outra IES e veio para a nossa. E o outro ponto seria dele pedir a dispensa, né? Pedir o aproveitamento de disciplinas, que é uma coisa que é chamada de convalidação, mas não é o termo correto. O termo correto é a dispensa, é o aproveitamento e dispensa das disciplinas. Então, porque convalidação, quando a gente fala de convalidação, é outra história. Convalidação é uma coisa de verificação de veracidade, né? Que a gente faz depois, posteriormente, com a IES de origem. Mas, assim que ele entrega, a gente faz aí eu falo que é convalidação da veracidade, né? Mas esse momento que é para dispensa, ele entrega todo esse material para a gente poder analisar e fazer a dispensa comparando com a nossa matriz, para ele não precisar cursar disciplinas repetidas. Certo. Aí, nesse momento... Conteúdos repetidos, não disciplinas, conteúdos. Não, exato. Perfeito. Nesse momento, tem um tanto de gente com a seguinte dúvida, eu tenho certeza. Mas se eu vou entregar a documentação até dezembro, o que eu vou ficar fazendo até dezembro? Esse aluno, justamente, fala pra gente, esse aluno que vai entregar até dezembro, ou até mesmo esse aluno que vai entregar no final de julho, o aluno que vai entregar no meio de setembro, à medida que a documentação vai ficando pronta. Todos vão seguir o mesmo protocolo, correto? Esse semestre 2024.2 é um semestre de adaptação, é isso? Não, exatamente uma adaptação. Todo seria adaptação, né, no caso do transferido, porque ele tem coisa, matéria, disciplina do semestre que ele está, mais a adaptação para trás, enfim. Sim. E no próximo semestre vai ter outras, então
No caso deste semestre, de 24/2, ele vai cursar, claro, os transferidos oriundos de IES do exterior, que nunca cursaram nenhum curso de saúde aqui no Brasil, vão cursar majoritariamente as disciplinas que são compatíveis ao SUS. Então, são disciplinas que a gente sabe, tem toda certeza que não existe na matriz curricular fora do Brasil, porque o sistema do SUS é somente aqui no Brasil. Então, ele vai cursar essas disciplinas nesses primeiros 6 meses. Ainda, se precisar cursar mais, um tempo a mais, ainda tem mais disciplinas do SUS, talvez não na mesma proporção de carga horária, no próximo semestre ele precisa de um pouco mais de tempo, então a gente também tem feito um pouco dessa flexibilidade, que é uma das perguntas que a gente tem aqui. Mas, naqueles que vêm de ES do Brasil, como tem uma gama de possibilidades do que ele aproveita, de disciplinas do SUS ou não, enfim, metodologias diferenciadas, mais tradicional, mais PBL. Então, a gente pede para eles se manifestar, nos orientar, mostrar um pouquinho do histórico escolar dele, a gente puder dar uma melhor orientação, colocar as 520 horas e deixar aberto também para ele poder optar ali de algumas disciplinas. Perfeito, Bárbara. Então, assim, vai passar por esse semestre, né, onde ele vai pagar essas matérias que ele não fez, principalmente o aluno do exterior, do SUS. E vamos só colocar uma situação hipotética. Imagina um aluno que está no 6º período no exterior, ele se candidatou, ele está apto a entrar no 7º período, então ele passa por esse período agora, em 2024.2, faz as matérias, paga as matérias relacionadas ao SUS, ele é aprovado para o 7º. No próximo semestre, 2025.1, ele entra no 7º, Bárbara? É isso? Não, ele pode correr diretamente para o próprio 8º semestre. Aí ele vai ter uma maior liberdade ainda para escolher todas as disciplinas de adaptação do 1º ao 8º. Por isso que a gente nunca deixa para fazer a entrada no 8º semestre, que aí já fica muito próximo do momento de internato. Então, o que a gente prioriza é pelo menos chegar até o 7º, que é o tempo que eles ficam com a gente. Eles ficam 2 anos, normalmente, sim, de todos os transferidos de GS exterior, ficam 2 anos majoritariamente, exclusivamente no internato, pelo menos de 1 a 1 ano e meio, cursando disciplinas do 1º ao 8º semestre em formato de adaptação. Então, por isso que a gente fica sempre nos nossos editais aí de transferência entre o 5º e o 7º semestre. Perfeito. Então, o que o aluno retorna, ele pode retornar de 6 meses a 1 ano e meio. É isso? De 1 a 3 períodos. Ele cursa 1 ano, depende da capacidade de investimento, depende também do aproveitamento dele de estudos e depende também da capacidade também acadêmica, se ele quer realmente fazer uma carga horária elevada. Perfeito. Então, entre 1 a 3 períodos é aquilo que o aluno retrocede, está dentro da média de processos de transferência, sim, a depender, porque é uma grade aberta, pessoal. A grade aberta te permite fazer menos ou mais matérias. Se você puder investir mais, fazer mais matérias, você consegue voltar menos períodos. É bem interessante essa flexibilidade e entrar no internato. Bárbara, a gente está com alguns casos, a instituição é muito grande, né? Obviamente alguns casos em relação ao pagamento, dissociação pagamento, cadastro. Qual o melhor contato para o aluno? O aluno que pagou o boleto, não conseguiu terminar o seu cadastro, qual é o melhor contato para esse aluno fazer? A gente está até com um caso de uma aluna nossa aqui, estou acompanhando, até passei para a sua assessora, para a Daniela, esse caso. Chama Cândida. Ela chegou a fazer o pagamento do boleto, teve alguma dificuldade no cadastro, e se tiver algum outro caso semelhante ao dela, isso pode acontecer, até mesmo por questão de software da própria pessoa, com quem que ela tira essas dúvidas, onde que ela consegue essa questão? Nesse momento de época de candidato, né? No próprio formulário do candidato, você vê que tem uma bolinha do WhatsApp no canto inferior direito, né, do formulário. Então, ele pode ali recorrer, tirar dúvidas. Eu acho que, principalmente no processo seletivo, é interessante que ele pode naquele canal. E, quando ele já é aluno, realmente no WhatsApp da própria UB, que é um outro WhatsApp, mas majoritariamente no UB. E claro que acontece eventualmente, quem é da região, ir até o campus tirar dúvida, não tem problema nenhum. A gente recebe de braços abertos, quer conhecer, às vezes a família quer ir lá conhecer também. E é sempre bom, porque a partir do momento que ela, independente se ela já pagou a inscrição ou não, dentro desse formulário inteligente, depois que ela passou na primeira etapa, a gente já tem o contato, e a gente manda um e-mail. Tem que sempre verificar a caixa de spam, é importante lembrar isso. E claro que o boleto leva de 1 a 2 dias úteis para fazer a compensação e aí poder liberar, mas sempre que puder acessar o e-mail que a gente mandou daquela primeira etapa vencida do inscrito, né, do candidato, ele pode voltar para o formulário para preencher
continuar, dar sequência no passo a passo ali do formulário de inscrição. Com o e-mail dele, ele consegue fazer esse tipo de gestão. Isso faz Claro que parte. pode acontecer, porque é uma ferramenta, Claro. então pode A ter gente também um tem pouco de ferramentas, estabilidade. a gente tem ferramentas que falham. Às vezes uma aula nossa sai, né, do ar, às vezes um material sai, às vezes uma pessoa quer fazer matrícula no Métis e não consegue. Isso é natural, as ferramentas, por isso a gente tem o suporte, né? As ferramentas, elas realmente, elas estão expostas Mas mesmo, né? Até pelo porque nosso eu mesma gestor. testei e testo sempre os formulários. Eu sou a primeira que fica pagando um monte de inscrição. Um monte de inscrição. E realmente vou até. A gente está nesse formulário já desde a última vez fazendo, aceitando por Pix, por cartão de crédito, fazendo também por boleto. Então tem várias formas aí de pagamento. Eu já testei o Pix, é excelente, assim, a liberação é muito rápida. E também, até nesse momento de candidato, a gente está fazendo uma proposta nova nesse processo seletivo, que a gente percebe que tem uma carência, uma dificuldade de nivelamento assim, necessário do próprio ensino médio, português, inglês, matemática, conhecimentos gerais. Então, a gente está com a plataforma nossa, que é a nossa plataforma até para os nossos cursos em AD, a gente está liberando um conteúdo para os próprios candidatos já poderem ali, se preparando minimamente naquele ambiente da plataforma e para depois, até chegar o dia da prova, e depois ele vai ter sempre acesso à plataforma com cursos livres, tem cursos gratuitos também, como a gente estava falando um pouquinho antes, tem essa questão que a gente está querendo dar, eu falo que é o esquenta, antes da prova ou antes início das aulas, enfim, é a degustação. Perfeito, Bárbara. É, os alunos prioritariamente são do Paraguai, né, onde a gente tem mais brasileiros, natural, e depois a Argentina. O aluno da Argentina, ele é um guerreiro em relação à documentação. As faculdades argentinas, elas entregam entre 4 e 8 meses. Então, a gente está falando de faculdades que demoram 8 meses para entregar a documentação. Tem faculdades que demoram 9 meses. Um aluno que está muito interessado em fazer a Universidade do Brasil, estuda na Argentina, já solicitou os documentos agora, e a gente tem alunos que estão muito interessados em fazer, estudam na ECTO Barcelona, Argentina, Universidade de Buenos Aires, na Universidade de La Plata, enfim, né, tem muitas faculdades argentinas, tem vários alunos, e tem faculdades que podem demorar 9 meses. Vamos supor que um aluno não consiga entregar a documentação em dezembro, ele consiga entregar em fevereiro. Esse aluno, é possível conversar? Não está em edital, mas é conversado? Sim, a gente chegou a fazer certas extensões no prazo de entrega de alguns documentos. Bem, foi muito pontual mesmo, o caso a caso assim, dos alunos. Às vezes fica difícil, dependendo do momento que eu entendo que a Argentina é mais complexa, eles dificultam mais ainda a saída dos alunos. A gente tem conversado, inclusive assim, com advogados que fazem esse papel de consultor, e que eu acho muito bom para ajudar a orientar e perder menos tempo. Ainda tem umas peculiaridades na Argentina que eles rompem o vínculo do aluno assim que ele pede o documento. Então, assim, pedir o documento Nossa, não é igual aqui no Brasil que você pede documento todo semestre, como os alunos e do medicina continua costumam. cursando, né? Faculdade Né? argentina. Exato. É só um documento. E lá não, eles rompem, pediu o documento, acabou. Então, aí Pediu às o vezes o documento, se status encerrou a matrícula. acadêmico ele acaba, de certa forma, não sendo aceito no edital, porque ele já aparece como cancelado, eu não sei qual é exatamente o termo deles, e acaba não sendo aceito por muitos É, editais. É uma dificuldade enorme. Então, isso sei é, que o período é um pouco maior que do Paraguai, e não tem e o processo deles é mais digitalizado. Os documentos sim. já são digitais, tem conferência também, igual aqui no Brasil, por XML. Então é mais interessante do ponto de vista assim depois da verificação. Então é um momento que, a depender, é claro, dos casos, a gente sempre conversa com os alunos para entender quando é que chega. A gente pede, claro, uma ideia, né, de quando chegar, se é fevereiro, mas olha, se for no final de fevereiro, fica difícil para a gente fazer o aproveitamento e ele poder fazer análise e ele poder escolher as disciplinas e isso já acaba já excedendo o número de faltas dele daquele semestre. Então, atrapalha o aluno, atrapalha a gente na questão administrativa de organização, e então a gente prefere postergar o lançamento dessas disciplinas, né, de aproveitamento no semestre subsequente, seria lá 25/2. Mas, se for o caso, às vezes, de entregar final de janeiro, início de fevereiro, um pouco antes ali do carnaval, eu acho que é um tempo factível para a gente poder fazer análise corretamente e ele poder fazer escolhas de disciplinas que ele sabe que ele vai ter que cursar. Tá certo. Eu acho que a resposta foi muito positiva, é conversável. Isso que é Sim. interessante, porque às vezes o aluno fica preso em dezembro, a documentação fica pronta em janeiro, né? Então é conversável, né?
que é importante, né, Bárbara? O aluno já está aí, já fez 2024.2, já pagou uma série de disciplinas, é conversável, né? Tá Sim. certo. Vieram algumas perguntas agora, eu vou ler realmente literal. O corpo docente, Bárbara, ele está todos os períodos, tudo completo, os alunos sempre têm essa preocupação, porque tem algumas faculdades onde houve essa polêmica recente, até instituições públicas com corpo docente às vezes deficitário, um professor às vezes ministrando 2 matérias, 3 matérias, uma matéria que não é dele, de formação. Fala um pouquinho para a gente, por gentileza. Sim, o curso da nossa medicina já tem 22 anos, né, de existência, então ele está completo há muito tempo. O que a gente está fazendo agora é aprimorar. Quando eu cheguei, o corpo docente tinha ali entre 40% e 50% composto por médicos, hoje a gente já está em 2/3 do corpo docente em médicos, sabe, da dificuldade de conseguir encontrar docente médico, e a gente tem ainda pedido sempre uma titulação, então doutor, pós-doutor, pelo menos mestre, né? Em alguns casos especialista, ainda mais no caso do currículo médico. Então, para ter a maior gama de especialistas, porque a gente sabe das disciplinas que são específicas de cada área. Então, a gente agora tem feito mais de aprimorar, sem dúvida. A gente não está nem. O completo já está há muito tempo. O que a gente está fazendo agora é melhores escolhas e aumentar a nossa gama, o nosso leque. Perfeito. Tá certo, Bárbara. É, as outras perguntas eu estou vendo aqui, a gente respondeu. Tem umas perguntas até. A pessoa ela pode levar um lanche para a prova, tem todas as perguntas. Pode levar calculadora? É necessário calculadora para a prova? Eu imagino que talvez não, né? A gente vai ter sempre um café da manhã ali, um cafezinho da tarde, na verdade. Antes, a gente não é mineiro, mas tem pão de queijo, viu, Gustavo? Mas eu sou do interior, então tem café, a gente sempre tem. Quem sabe Pão a de queijo pessoa vem de. É meio de São Paulo também, né? Meio de São Paulo. Exato. O pessoal vem ali de horas de viagem. Isso. Então, a gente teve até uma aluna da última vez que era do Acre. Então, olha, realmente a distância é enorme. Foi bom sempre ter isso antes. Aí, para os pais que levam, ou para algum outro familiar ou amigo que também estava dirigindo, a gente tem lá, a gente deixa nossos espaços também à disposição, com ar-condicionado, com um lanchinho. A gente deixa isso antes e depois da prova. E eles podem, claro, dar um tour também pelo programa, assim, voltas, porque esse é o grande intuito. Não só para ter uma melhor prova, um melhor aproveitamento da presencialidade dele ali, ou do familiar, para também sentir mais confiança. Ele conhece a cidade, ele vê que a cidade é uma cidade tranquila, uma cidade que tem muitos serviços interessantes, mas que tem 70 mil habitantes, parece uma cidade de 150 mil habitantes. Tem McDonald's, tem Burger King, o custo de vida é baixo para se morar. Então, é uma cidade muito atrativa, Fernandópolis. Interessante. E é o lugar que ele está escolhendo para viver, né, de certa forma, pelo menos ali por 1 ano e meio, se for estender ainda mais o internato, mais 2 anos, e quem sabe ele acaba ficando ali na região. Então, é uma cidade, e a região em si é muito interessante, gosto muito de ir lá para o Noroeste. Pô, eu sou dali de perto, mas não exatamente Qual é a sua Fernandópolis. cidade? Sua Eu cidade? nasci em Dracena. Dracena. Dracena, também tem faculdade de medicina lá em Dracena, enfim, Tem. já bem mais recente. Quadra, né? Exato, exatamente. Então, Não contempla aluno do exterior. não contempla alunos do exterior. Inclusive, a gente tem alunos que vieram de lá na transferência externa. Sim. Fico feliz de receber, principalmente meus conterrâneos. Perfeito. Bárbara, a gente acabou fazendo um bate-papo, tinha uma sequência de mais de 50 perguntas para ter uma ideia tão produtivo que foi, tão rica que foi a nossa conversa, tá sendo a nossa conversa, né? A gente condensou as dúvidas nesse bate-papo. E tem uma dúvida aqui em relação à metodologia de ensino, metodologia ativa, certo, Bárbara? Isso, metodologia. É claro que a gente veio de um curso, por ele ter 22 anos, ele veio de uma matriz muito tradicional, e não dá para você impor isso do dia para a noite, você perde seus professores, inclusive, não só os alunos, que o brasileiro ainda não está adaptado para 100% da metodologia ativa, né? A gente não tem isso no ensino básico, a gente não tem isso no ensino médio, não adianta querer forçar no momento universitário, ele ser, exigir dele uma outra metodologia que ele nunca viu na vida, ele não está adaptado. Então a gente tem feito mudanças paulatinas, e claro, às vezes parece sutil, mas para nós são monstruosas as diferenças, principalmente para o docente se adaptar à nova realidade. Então, a gente tem feito capacitações, não só com o aluno, mas capacitações com os docentes, pelo menos a cada 2 meses, com os docentes. Né? E a gente está exigindo deles pensarem cada vez mais fora do escopo tradicional, então propor coisas novas. Então, é um momento que a gente está aí, saiu do tradicional e está no meio do caminho para o PBL. Perfeito. Bárbara, estimulando, né? Perfeito.
então o aluno vai ter professores ministrando aulas naquele formato clássico, Alguns assim como mais, outros menos. Então, que é um momento, também eu tenho que respeitar também o tempo do docente. Então, ele não vai entregar a qualidade de ensino que ele já sempre teve, né? É docente difícil. tem até dificuldade, às vezes, de se adaptar ao PBL, de passar, né, a batuta, né, para o aluno por se propor a aprender só, se propor o próprio aprendizado, ele só tutorar. Até o docente tem dificuldade. Então, é realmente uma adaptação nas duas pontas, né? Tanto o aluno quanto o professor, eles têm que se adaptar. É interessante ter essa questão mais mesclada. Sim. Bárbara, as nossas perguntas aqui, elas se findaram. Foram muitas perguntas, mas a gente conseguiu condensar e puxando gancho para não ficar aquela coisa, né, robotizada, eu te fazendo perguntas e você respondendo, é uma coisa extremamente literal. Acho que fica mais interessante no formato que a gente fez. É interessante falar que a gente vai fazer uns cortes para o YouTube, Bárbara, tá tudo bem? Cortes para o YouTube, porque a gente consegue, da forma que a gente fez, tematizar para que quem não viu a live ou queira rever alguma parte, tenha mais facilidade no YouTube, vai encontrar lá no nosso canal, no curso MEDS. Fica à vontade também para usar nossa imagem, tudo tranquilo, tá, Bárbara? E eu quero te agradecer. Você quer fazer alguma consideração sobre o processo seletivo? Por que a pessoa deve optar pela Universidade Brasil? Eu acho que a pessoa tem que buscar justamente um lugar que ela se sinta segura, né? Entenda que consiga se planejar, enfim. Então a gente está sempre de braços abertos para conversar. Eu abri meu Instagram, eu sempre fui uma pessoa low profile a vida toda e abri meu Instagram faz quase 6 meses. E aí agora eu tenho me aproximado cada vez mais dos alunos, eles têm continuamente elogiado essa intenção, essa forma. Claro, não dou conta de conseguir responder a todos, sem dúvida, sem dúvida. Candidato e aluno, né? Então, o tempo todo de qualquer curso. Mas é bom para entender algumas peculiaridades. Então, assim, é difícil encontrar uma gestão universitária, né, uma reitoria tão aberta, tão próxima assim, dos alunos. Minha família está na educação há 27 anos. A reitoria sempre é algo inatingível. Eu acho que eu nunca vi o reitor. Exato. Duas faculdades, eu nunca vi o reitor. O reitor do UFMG, se eu visse o reitor, acho que eu ia pedir até autógrafo, tirar foto. Era uma figura inalcançável, parecia que não pertencia, né? Só ficava ali em cima. Então, assim, eu acho bem interessante a sua postura mesmo. Sim. Acho que isso é o que traz segurança para o aluno também. Exatamente. E é a gente poder entender e também quebrar paradigmas, né? Tem certas coisas que eu falo, premissas que, claro, eu herdei às vezes daqui ou até do próprio ensino superior, que é muito quadrado, a gente já ouviu falar isso há muitos anos. E eu falo, mas isso aqui é uma burocracia ou isso é uma burocracia? Justo. Quando eu falo que é burocracia, é necessário. E tem a burocracia, que é um excesso, que é ali que a gente pode sempre refletir. Ismos, né, de vaidades, que geram a burocracia, né? A burocracia é o que a gente mais vê imperando no Brasil. E é interessante realmente quebrar essas barreiras, que elas são desnecessárias, né? O objetivo é o mesmo, é ganhar, e o aluno ganha, e a instituição ganha. Eu acho que é bem interessante a gestão. Exato. E às vezes até puxa a orelha do aluno, fala assim, você tá com XDP, ele sabe que eu acabo puxando, eu acabo elogiando também muito, fala, olha, seu trabalho é diferenciado. Você consegue saber o aluno que vai se destacar no mercado de trabalho, sem dúvida, né? E aquele que ainda ainda que precisa de um pouco mais de base que ele precisa acompanhar. Então, é um trabalho que a gente faz próximo assim com o aluno, que eu acho que isso é um diferencial nosso, e além da questão do internato também é um diferencial nosso, dele poder às vezes ir para uma cidade que é próximo da família, que ele tem um apoio, tem uma rede também ali de apoio durante o momento do internato, então ter essa gama, essa pluralidade de cidades é interessante, porque ele nem sempre ele fica 2 anos na mesma localidade, ele pode, em alguns campos de internato, ter o quinto e sexto ano, mas ele pode ainda mudar. Ele pode falar assim, não me adaptei, não gostei da cidade, quero no sexto ano ir para outra cidade. Ou quero realmente conhecer outra cidade. Então, acontece, a gente tem muita essa flexibilidade, mas tentando manter alguns certos padrões para nos dar melhor organização, né? Ser mais eficiente no todo. Perfeito. Bárbara, te agradecer mais uma vez o seu tempo, agradecer a confiança da gente, né, e agradecer por ter trazido aí o seu processo seletivo, ter trazido todas as questões relacionadas à Universidade do Brasil. Tenho absoluta certeza que foi uma live extremamente rica para quem estuda no exterior e a Universidade do Brasil ela se torna uma opção bem regular, semestral. Então, mais uma live nossa que está gravada no feed, vai ficar lá, né, para sempre. E
Eu acho que é sempre um ponto de consulta, vai ficar também no nosso YouTube, que eu acho que o que mais importa, que a gente tem de mais interessante hoje é ter informação, né? Para que o aluno ele possa escolher a instituição. E você dá a oportunidade para a gente, você dá a oportunidade para o seguidor, dá a oportunidade para o aluno do MEDS conhecer bem aquilo que ele vai escolher. Isso é muito raro, porque em um edital, a gente não consegue ver tudo isso, né? O edital, ele não consegue, qualquer edital, ele não consegue transcrever absolutamente toda a experiência que o aluno vai ter. E eu acho que a live, ela trouxe essa oportunidade, tá? Te agradecer muito, muito obrigado. A gente está aqui sempre à disposição, tá? Assim como a gente gostaria de ter outros reitores, outros coordenadores, mas a gente busca, mas a gente não tem essa mesma abertura que a gente teve com você, então a gente fica extremamente lisonjeado. Então, te agradecer bastante, tá? Te desejar aí um ótimo resto de semana, um bom final de semana, e a gente está sempre aberto aqui para vocês, tá bom? Eu digo mesmo, também agradeço o espaço, realmente vocês fazem um trabalho de qualidade, e é nítido, e isso quero sempre explicar isso, porque é importante esse momento de preparação que vocês fazem, específico para cada IES, é muito orientativo e realmente com muita eficiência. Então, quero agradecer esse espaço, que eu sei que é um canal. Eles até tiram dúvidas do processo seletivo de outras IES, e é fato. A gente está aqui para contribuir na educação como um todo. E sou a reitora mais jovem do Brasil, independente de homem ou mulher, nas universidades, então eu acho que é meu papel também fazer um trabalho diferente, né, do que a gente vê. Então, meu caminho, por mais que meus pais começaram na educação quando eu tinha 7 anos, já acompanhei muita coisa e conheço muitos gargalos disso, e coisas que a gente pode propor, quebra de paradigmas. Então, a reitoria, é claro, a gente tem que se preocupar com o todo e olhar muito mais para fora da IES para pensar em projeção internacional, projeção nacional, é uma coisa que eu preciso me dedicar mais, mas eu entendo que agora é um momento que eu preciso estar mais próximo, eu preciso entender as peculiaridades, a gente está no momento pós-pandemia, então é importante estar próximo do seu público para se organizar, para planejar, reorganizar ou refazer, reestruturar alguma questão e a gente poder propor melhorias e, claro, a gente tem grandes planos aí para o futuro, principalmente no exterior, a gente está tentando pôr um pezinho lá, mas ao mesmo tempo ficando próximo aqui dos alunos. Então, agradeço muito. Tem autoridades aí que acompanharam a nossa live, pude ver aí, teve prefeitos já que tiveram na nossa live, já vi outras autoridades, o judiciário também já vi ali. Porque eu não acompanhei todos os nomes ali entrando quando estava falando, mas eu quero agradecer também, você vê que não são só os candidatos que acompanham a live, depois as pessoas agradecem, elogiam, de diferentes áreas, independente se tem proximidade com medicina ou não. Então, a instituição ela inserida, né? é um papel importante que vocês fazem, conselheiros também estão aqui no Instagram, então é importante a gente falar abertamente, com muita segurança e transparência sobre o todo. Perfeito, Bárbara. Te agradecer muito, agradecer a todo mundo que participou também, salientar mais uma vez que a live foi gravada e a gente está aberto, as portas do MED estão abertas, a gente tem um público bem grande, tanto seguidores quanto pessoas que acompanham, e as portas estão abertas aqui, tanto para você, para a instituição, quanto também para quem participou da live, tiver interesse, a gente está sempre à disposição. E da mesma forma, eu que iniciei o MEDS, eu estava ainda na Faculdade de Medicina, quando iniciei o MEDS, vi essa demanda, então, assim, também conheço bastante os gargalos e estou sempre aqui à disposição, estou sempre à frente. Acho que você deve sempre se manter à frente da instituição e sempre estar transitando, porque a impressão que eu tenho do seu trabalho é que você está transitando em todos os locais da faculdade, que você está transitando em todos os escalões, está transitando em todos os estratos, discentes, docentes. Eu acho que não perde isso, eu acho que poxa, isso faz toda a diferença. Aquilo que eu te falei, eu fiz 2 faculdades, eu não tenho nem a menor ideia de quem foi o meu reitor, eu tenho certeza que quando o aluno sair, ele vai lembrar tanto dos professores, quanto vai lembrar da reitora também. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que fico feliz. É importante ouvir isso mesmo. Sim. Excelente feedback, sem dúvida. Tá certo. Então tá bom. Fique com Deus, um grande abraço, tá? E muito obrigado. Para você também. Até mais, um ótimo restinho de semana também. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.